Reddit. Minha sogra demorou tanto para chamar a ambulância porque me disse para fingir. Mas vamos ver se ela consegue fingir a própria morte quando receber a conta do hospital e tiver que lidar com os trâmites legais. Olá a todos! Acabei de regressar do hospital depois de a mãe do meu marido ter feito algo extremamente irresponsável, quase malicioso. Esta senhora, já com mais de 50 anos, estragou tudo de forma monumental e acabou por me mandar diretamente para o hospital. Ela e eu somos como água e óleo. O seu ódio por mim vem do facto de eu não realizar muitas tarefas domésticas e de não cozinhar todas as refeições para o meu marido. Essa é a única razão para o seu ressentimento, e nem sequer é por falta de vontade. Há um motivo para isso. O meu marido é quem cozinha a maior parte das refeições e temos uma empregada de limpeza que vem à nossa casa 2 vezes por semana. Eu tento fazer pequenas tarefas enquanto trabalho a partir de casa, mas a maior parte do trabalho é feita pelo meu marido e pela empregada. A minha sogra é extremamente antiquada e detesta a forma como vivo a minha vida. Está sempre a dizer que sou preguiçosa e que gasto o dinheiro do meu marido porque quero ser uma esposa troféu. Na verdade, o meu marido e eu vivemos com bastante conforto, portanto não é como se não pudéssemos pagar a uma empregada doméstica. Além disso, também trabalho e contribuo financeiramente mesmo que não tanto quanto o meu marido. E não faço todas as tarefas domésticas nem cozinho todas as refeições porque tenho uma condição médica que me impede de funcionar como uma pessoa completamente saudável. Devo mencionar que sofro da síndrome de taquicardia ortostática postural. Se não estiveres familiarizado com a condição, recomendo que pesquise sobre o assunto. Poderia tentar explicá-la aqui, mas é demasiado complexa para uma explicação curta. Em resumo, o meu coração acelera de forma descontrolada com tarefas simples como sentar-me e levantar-me. E isto é apenas um dos aspectos da síndrome, que é muito mais complicada do que aquilo que consigo descrever de forma breve. Por isso, aconselho que pesquises para compreenderes melhor. É uma condição médica terrível e faz-me sentir insegura perante inúmeras situações, porque nunca sei quando um episódio pode acontecer. Na maioria das vezes, as pessoas não entendem a gravidade do meu problema ou simplesmente acham que estou a exagerar ou a inventar. Uma dessas pessoas é a minha sogra, que é particularmente desagradável. Ela não foi a única a duvidar do meu diagnóstico, mas foi, sem dúvida, a mais insistente e vocal. Na verdade, nem lhe deveria chamar dúvida, porque esta mulher tinha absoluta certeza de que eu estava a mentir. Já tentei inúmeras vezes explicar-lhe que a minha condição é real e que enfrento dificuldades com as tarefas domésticas por causa dela. Mesmo assim, insiste que sou apenas uma preguiçosa que se aproveita do meu marido. Antes que alguém me critique, deixe-me deixar claro que não passo o dia inteiro deitada. Trabalho, faço as pequenas tarefas que consigo e paro quando o meu corpo me avisa que é suficiente. Também ajudo o meu marido com as refeições, portanto ele não faz tudo sozinho. O meu marido e eu estabelecemos um bom plano para dividir as tarefas diárias, de forma a evitar que qualquer um de nós fique sobrecarregado ou doente. Admito que faço muito menos do que uma pessoa saudável, porque posso desmaiar e sentir-me extremamente mal se não tiver cuidado. Com o passar dos anos, a situação melhorou, principalmente porque aprendi a evitar situações que possam desencadear episódios mais fortes. Mas nunca serei uma pessoa completamente normal. A maioria das pessoas na minha vida compreende isso e tem sido solidária, mas a minha sogra é um caso completamente diferente. Ela tem sido extremamente vocal sobre o assunto, chegando ao ponto de o mencionar em público com a intenção de me envergonhar e de me forçar a admitir que estou a mentir sobre a minha condição. Tem sido humilhante e frustrante, e é também uma das principais razões pelas quais evito passar tempo com ela ou participar das suas atividades. Tudo isto leva ao que aconteceu na semana passada. Era a vez da minha sogra organizar o jantar familiar mensal. Normalmente, ela prepara um grande banquete porque adora cozinhar, e é precisamente daí que vem o seu ataque pessoal, por eu não ser como ela. O meu marido tem uma família numerosa que gosta de se reunir uma vez por mês para convivermos e para nos atualizarmos sobre as nossas vidas. A minha sogra adora estes jantares porque todos elogiam a sua comida. Isso alimenta o seu ego e ela aproveita sempre estas ocasiões para destacar que sou uma enorme desilusão para a família. No passado, tentei juntar-me a ela e ajudar a preparar estes jantares, mas a minha sogra dava-me sempre tarefas fisicamente exaustivas. Naturalmente, tive de recusar, porque não queria adoecer nem acabar no hospital por causa disso. No fim, limitava-me a comprar algo na loja ou a levar 1 ou 2 garrafas de vinho, e considerava a minha parte feita. A minha sogra nunca falhava em fazer comentários sarcásticos sempre que eu tentava explicar-lhe que poderia assumir tarefas menos exigentes fisicamente, mas ela arranjava sempre desculpas para não me deixar fazê-lo. Ao contrário do que ela pensa, eu não gosto nada de parecer inútil. Esforço-me para ajudar dentro do que me é possível. Continuo a trabalhar com os meus médicos para encontrar uma forma melhor de lidar com a minha doença, e por agora faço o melhor que posso. Sinto-me sempre culpada por não conseguir ajudar mais em tarefas físicas, portanto não é de forma alguma algo que eu desfrute.
A maior parte da família compreende isso. Também organizamos jantares familiares na nossa casa, mas a comida é preparada por mim, pelo meu marido e pela Catarina, a empregada. Apenas a minha sogra se queixa disso. Ela acredita que eu me estou a poupar ao trabalho e que simplesmente não valorizo a família. Tentou inclusive convencer outras pessoas a concordarem com ela e chegou ao ponto de sugerir que eu estava a faltar ao respeito à família por não fazer tudo a partir do zero. Ninguém lhe dá ouvidos nem concorda com ela, mas isso não a desencoraja minimamente. Antes que alguém pergunte, eu participo nestes eventos porque gosto verdadeiramente de estar com o resto da família. Não vou permitir que uma única maçã podre me afaste de todos. Nesta ocasião em particular, a minha sogra fez um enorme escândalo porque eu não a estava a ajudar e humilhou-me por ter levado apenas coisas compradas na loja, enquanto ela praticamente tinha feito até as velas a partir do zero. Fartei-me das suas atitudes e decidi ajudá-la desta vez. Foi decisão minha e admito que queria ajudá-la tanto quanto o meu corpo permitisse. A minha ideia era simples. Assim que ela testemunhasse a forma como o meu corpo reage a algumas tarefas físicas e percebesse como é difícil até manter-me de pé quando os sintomas começam, talvez finalmente entendesse. Com estes pensamentos inocentes, aceitei ajudar a minha sogra a preparar o grande jantar familiar. Deixei claro que teria de parar assim que os meus sintomas se agravassem. Ela limitou-se a repetir que eu estaria bem e que só precisava de aparecer e fazer algum trabalho. Foi exatamente isso que fiz. Fui até casa dela para ajudar. O que ela queria era ajuda a cozinhar. Eu não sou chefe, portanto só sei o básico, e acabei por fazer sobretudo aquilo que ela me mandava. A minha sogra começou por tarefas pequenas, mas depois começou a acrescentar cada vez mais trabalho. Os jantares familiares costumam ter pelo menos 20 pessoas, por isso não estou a exagerar quando digo que envolve imensa cozinha. Eu estava sobretudo responsável por cortar e fatiar, mas a minha sogra continuava a mandar-me da sala para a cozinha e da cozinha para a sala. Agora percebo que ela deixou propositadamente os sacos das compras na sala para me obrigar a andar para trás e para frente o máximo possível. Por volta da marca de 1 hora comecei a sentir os sintomas da síndrome de taquicardia ortostática postural. A cozinha estava infernalmente quente, especialmente porque a ventilação era péssima e os 4 queimadores estavam a funcionar com comida a cozinhar ao mesmo tempo. O dia em geral já era quente, por isso estar na cozinha era ainda pior. As minhas idas e voltas entre a sala e a cozinha com os sacos de compras também começaram a afetar-me. Além disso, a minha sogra estava constantemente a gritar comigo e a dizer-me que eu estava a fazer tudo mal. Os detalhes exatos do que aconteceu a seguir estão um pouco turvos, porque eu provavelmente já estava a entrar na fase de nevoeiro mental. Lembro-me de que deixei cair uma garrafa de água enquanto tentava abri-la e a minha sogra começou a gritar comigo outra vez. Foi aí que percebi que estava a tremer e prestes a desmaiar. Fiz o que costumo fazer e sentei-me imediatamente. Comecei a sentir-me completamente sobrecarregada e disse-lhe simplesmente que precisava de descansar um pouco ou iria desmaiar. Não me recordo, ou talvez não tenha ouvido, o que ela disse a seguir. A minha sogra estava a gritar descaradamente e tinha um ar verdadeiramente furioso. Nesse momento provavelmente assustei-me porque ela estava a comportar-se de forma agressiva. As pessoas que sofrem da síndrome de taquicardia ortostática postural sabem que o estresse e a ansiedade, em situações deste tipo, são uma receita perfeita para o desastre. Eu estava demasiado debilitada para conseguir fazer com que a minha sogra parasse de gritar, mas lembro-me de lhe ter pedido 1 ou 2 vezes para se calar, ou pelo menos é isso que penso que fiz. O que recordo com total certeza é que estava a tremer, a suar e a sentir o meu coração a acelerar de forma descontrolada. Foi então que a minha sogra me agarrou subitamente pelo braço e me puxou para cima. Praticamente perdi a consciência logo a seguir. Acordei no hospital com o meu marido em completo pânico ao meu lado. Foi uma experiência horrível. Passei 5 dias internada porque tive um episódio extremamente grave. O meu marido estava tão em choque que nem conseguia explicar-me ao certo o que tinha acontecido. Soube através de uma enfermeira que quando desmaiei, a minha frequência cardíaca provavelmente ultrapassou as 200 batidas por minuto e que estive muito perto de entrar em coma. Tudo porque não fui levada ao hospital de imediato. A verdade é que a minha sogra não se deu ao trabalho de telefonar para os serviços de emergência até terem passado 15 minutos. Só quando finalmente percebeu que a situação era séria é que pediu ajuda. É mesmo um milagre eu estar aqui para contar esta história. Esta mulher poderia literalmente ter me tirado a vida simplesmente porque se recusou a aceitar a minha condição. Ela não acreditou nem mesmo quando eu desmaiei em frente a ela. Não sei quanto a vocês, mas para mim isto ultrapassa todos os limites. Ela esperou 15 minutos antes de chamar os serviços de emergência. E isto não é suposição minha, porque entrou em pânico e admitiu isso aos paramédicos. A minha sogra também não telefonou ao meu marido senão passados mais 15 minutos, porque estava com medo da reação dele. Tenham em atenção que ele é o meu único procurador legal, já que a minha família vive noutro estado. Tudo isso deixou-me completamente incrédula.
A minha sogra não teve autorização para me visitar no hospital porque eu deixei claro que não a queria lá. Também não está autorizada a visitar-me em casa, porque não consigo ultrapassar o que ela fez. Todos sabem, de forma geral, que tive um episódio muito grave enquanto estava em casa dela. A minha sogra deveria estar suficientemente envergonhada para nos dar espaço e, no mínimo, pedir desculpa de forma digna. Ela até pediu desculpa, mas não tem a decência de nos deixar em paz. Não sei quanto ao meu marido, mas ela tem me deixado mensagens e gravações de voz constantemente. São apenas choros, pedidos de desculpa e justificações, dizendo que sente muito por tudo o que aconteceu. Agora afirma que se preocupa comigo e que quer aprender tudo sobre a síndrome de taquicardia ortostática postural para poder ajudar-me a evitar futuros episódios. Também disse que pagaria todas as minhas despesas médicas porque se sente terrivelmente culpada pelo que fez. Portanto, sim, ela pediu desculpa. No entanto, eu não sinto vontade nenhuma de a perdoar. Na verdade, metade de mim considera seriamente avançar com o processo judicial, porque ela foi agressiva comigo. Tinha hematomas no braço por causa da força com que me agarrou quando tentou obrigar-me a levantar-me. O hospital registrou tudo minuciosamente. Fui informada de que posso apresentar queixa formal contra ela se quiser, e que provavelmente deveria pelo menos documentar o caso junto da polícia. Tenho quase a certeza de que a minha sogra sabe disso, porque o meu falecido sogro era polícia. Tenho a forte sensação de que este é o motivo pelo qual agora ela está a recuar e a implorar perdão. Chegou ao ponto de me enviar mensagens diárias, como se fossemos as melhores amigas, a perguntar se estou bem. Ela até apareceu na nossa casa, mas o meu marido conseguiu mandá-la embora de alguma forma. Fui colocada em repouso absoluto na cama durante pelo menos esta semana, por isso não faço nada além de permanecer deitada. Infelizmente, isto também significa que perdi bastante trabalho. Não sei se a minha sogra realmente vai pagar as minhas despesas médicas. Espero sinceramente que sim, porque não tenho condições para suportar estes custos sozinha. Além disso, acredito que ela deve compensar-me de alguma forma pelo trabalho que perdi. As suas ações irresponsáveis custaram-me muito, e não acho justo que eu tenha de arcar com essas consequências. Tendo tudo isto em conta, a verdade é que não me importa se ela deixar de fazer parte da minha vida. Estou bastante certa de que muitas dinâmicas familiares mudariam se eu avançasse com um processo contra a minha sogra. Além disso, não estou no meu melhor estado físico nem mental neste momento, e não sei se quero acrescentar ainda mais estresse através de uma ação judicial. Na verdade, nem sequer falei sobre isto com o meu marido, por isso não sei qual seria a sua opinião. Tenho a certeza de que os meus amigos e a minha família me encorajariam imediatamente a ir diretamente à jugular. Eles já dizem isso mesmo sem eu ter mencionado qualquer intenção de processar alguém. Mas claro, eles são os meus amigos e a minha família, e eu gostaria de ter uma perspectiva mais equilibrada sobre a situação. Gostaria de acrescentar mais informações, mas já escrevi bastante e estou a ficar sem energia, por isso termino aqui. Sintam-se à vontade para intervir e ajudar esta pobre mulher acamada. Edição, alguns de vocês estão a ser um pouco acusatórios e não gosto disso. Estão confusos sobre o motivo pelo qual decidi colocar-me numa situação tão perigosa. A verdade é que eu não estava a tentar colocar-me em risco. Apenas pensei que poderia mostrar à minha sogra o que acontece quando faço esforço físico, para provar que não sou uma preguiçosa mentirosa. Ela nunca testemunhou um momento em que eu estivesse esgotada. Normalmente vê-me quando estou estável. Ingenuamente imaginei que ela mudaria de opinião quando visse com os seus próprios olhos o quanto o meu corpo sofre. Talvez eu tenha sido ingênua ou até tola, mas nunca pensei que a situação escalasse tanto. Não sou tão iludida ao ponto de me colocar deliberadamente em perigo extremo só para provar um ponto. Sei como gerir os meus sintomas e pensei que conseguiria evitar um episódio deste nível. Também não acreditava que a minha sogra fosse levar a situação ainda mais longe. Tentei evitar que as coisas escalassem ao sentar-me para recuperar o fôlego. Planeava ir lentamente até o sofá para me deitar, ou até pedir ajuda à minha sogra para o fazer. Mas, sinceramente, eu teria ficado bem se ela simplesmente me tivesse deixado descansar um pouco. As ações dela foram precisamente aquilo que desencadeou este episódio tão grave. Para ser totalmente honesta, a última vez que tive um episódio tão mau foi quando estava a terminar o ensino secundário. Desde então, fiquei suficientemente assustada para evitar tudo que pudesse agravar a minha condição, especialmente quando começam a surgir sintomas. O meu marido tem sido extremamente compreensivo e faz sempre tudo o que pode para garantir que eu me recupere o mais rapidamente possível. Vi que alguns de vocês duvidavam de que ele estivesse a ajudar o suficiente ou de que não enfrentasse a mãe. Reconheço que cometi o erro de não incluir detalhes sobre o meu marido no texto original. Na realidade, ele é um homem muito solidário e responsável, e chama constantemente a atenção da mãe sempre que pode. O problema é que a minha sogra é teimosa e não liga ao que ele diz. Ela está convencida de que ele faz tudo o que eu quero porque está completamente apaixonado, palavras dela, não minhas.
Acredito que uma das razões pelas quais ela procura sempre criar problemas é que o meu marido não concorda com a sua opinião de que eu sou apenas uma pessoa que procura atenção. Ela detesta que o próprio filho fique do meu lado em vez do dela. Explicar-lhe que está errada é inútil. Neste momento, o meu marido nem sequer quer falar com a mãe. Ele ficou profundamente assustado com tudo o que aconteceu, e não acho que esse choque tenha passado. Pelo menos eu estive inconsciente durante a pior parte. Ele teve de lidar com tudo ao vivo. O meu marido tem repetido que não quer nenhum contato com a minha sogra e que me apoiará em qualquer decisão que eu tome. Ele está completamente contra visitá-la ou deixá-la entrar na nossa casa. Penso que o meu pobre marido está traumatizado. Eu já tinha passado por um episódio grave no passado, por isso não era novidade absoluta para mim. Mas o meu marido nunca tinha visto algo assim e provavelmente nunca imaginou que pudesse chegar a este ponto. Quanto ao seguro, sim, eu tenho um. O meu trabalho fornece-me um plano de saúde. Mas como acontece com muitos seguros, nem tudo está coberto. No meu caso, visitas ao hospital por causa das atitudes de uma sogra não são cobertas a 100%. Tenho a certeza de que se vivêssemos no meio da floresta existiria seguro contra ataques de ursos, mas seguro contra sogras ainda não foi inventado. Atualização 1. Peço desculpa por não ter dado notícias durante algum tempo. No momento em que escrevi o texto anterior, que não foi propriamente curto, ainda estava a recuperar do episódio. Estava melhor, mas não tão bem assim. Na verdade, ainda não estou a 100%, mas estou a aproximar-me disso talvez a 70%, não sei ao certo. Eu estava um pouco confusa e não sabia com quem poderia falar sobre tudo isto. Em situações como esta, sinto que uma opinião neutra é sempre bem-vinda, e vocês realmente cumpriram esse papel. Também me encorajaram a ter uma conversa com o meu marido, já que não tínhamos falado verdadeiramente sobre o que aconteceu depois de regressarmos do hospital. Uma ou duas pessoas nos comentários disseram coisas horríveis sobre o meu marido. Vocês simplesmente não compreendem o quanto ele estava ferido e em choque quando recebeu a notícia do que tinha acontecido. Este homem literalmente acreditava que a sua esposa ia morrer, e essa ideia aterrorizou-o. Desejo-vos sorte para encontrarem um parceiro que se preocupe tanto convosco assim. Já li aqui relatos de pessoas que foram abandonadas pelos seus companheiros por muito menos, ou pior ainda, que viram os seus parceiros a defender a sogra mesmo em situações inaceitáveis. O meu marido e eu finalmente conversamos sobre tudo. Aparentemente a minha sogra está demasiado assustada com ele para o incomodar. Ele gritou-lhe e ficou furioso quando ela lhe contou o que tinha acontecido. Ela omitiu o facto de me ter puxado para cima com força e de me ter causado dor, mas admitiu que o incidente ocorreu na sua casa. Isso bastou para lançar o meu marido numa raiva cega. Ele não lhe dirigiu uma única palavra desde então. Suponho que essa seja outra razão pela qual a minha sogra anda tão desesperada para remediar a situação. Depois de conversarmos longamente, decidimos avançar e apresentar uma queixa formal. Também foi feito um relatório policial. Segui o vosso conselho e avancei com os processos legais. Não foi difícil, porque graças aos paramédicos e ao hospital, havia muita documentação do ocorrido. Eu não tinha certeza de que a minha sogra realmente fosse pagar as minhas despesas médicas, por isso concluímos que um processo seria a melhor opção. O meu marido concordou totalmente. Foi ele quem disse que precisamos de manter contato zero com a minha sogra no futuro previsível, e talvez para sempre. Ele é categórico ao afirmar que não a quer nas nossas vidas, e eu concordo com ele de todo o coração. Estamos agora a falar com o advogado, e ele diz-nos que temos uma possibilidade razoável de ganhar se isto chegar a tribunal. Sei que pode ser apenas desejo da minha parte, mas preferia que chegássemos a um acordo fora do tribunal. Não tenho vontade nenhuma de prolongar ainda mais esta situação, mesmo sabendo que é o caminho certo. Vou concentrar-me na minha recuperação agora e deixar que o meu marido trate do resto. Se algo mudar, voltarei a atualizar-vos. Atualização 2. Venho apenas fazer uma pequena atualização sobre a situação. Parece que a minha sogra não aprendeu absolutamente nada com tudo o que aconteceu. Ela passou dias a pedir desculpa, a chorar e a rezar por perdão, mas aparentemente isso durou pouco. Provavelmente não mencionei na atualização anterior que a minha sogra andava a implorar-me para retirar a queixa e deixar tudo para trás. Queria encontrar-se conosco, conversar, resolver as coisas como ela dizia. Mas nenhum de nós estava disposto a ceder ao seu pedido, e sendo totalmente honesta, nenhum de nós tinha qualquer vontade de ouvir mais das suas tolices. Por isso limitamo-nos a ignorá-la e a aguardar que a polícia e os tribunais fizessem o seu trabalho. Poderias pensar que a minha sogra teria aprendido a lição e aceitaria as consequências em silêncio. Infelizmente não tivemos essa sorte. Ela teve a audácia de telefonar a cada membro da família e contar-lhes mentiras sobre o que aconteceu. No entanto, o meu marido e eu já tínhamos contactado a família antes, explicando exatamente o que se tinha passado. Sabes o que é pior do que mentir? É quando as pessoas já sabem a verdade e ainda assim ouvirem as tuas mentiras, enquanto pensam que és completamente desonesta. Em outras palavras, não correu nada bem para ela.
A minha sogra contou a todos que eu tive um episódio enquanto a ajudava e que, por ter acontecido na casa dela, o meu marido e eu estávamos a tentar culpá-la e arrancar-lhe dinheiro. Sim, isto foi exatamente o que ela disse. Mas mesmo sabendo que a família já tinha ouvido a verdade, ela insistiu em vender essa história absurda. Foi a avó do meu marido, que tem cerca de 75 anos, quem nos telefonou primeiro. Ela estava furiosa com a minha sogra. A avó perdeu uma cunhada devido à negligência médica há apenas um ano. Eram extremamente próximas, e por isso ficou indignada com a atitude da minha sogra. O comportamento dela pareceu-lhe cruel e irresponsável. Agora, a avó praticamente deixou de falar com ela. E para a sorte da minha sogra, a avó é uma mulher doce e encantadora. Caso contrário, teria dito algumas verdades bem duras. Mas a avó também é do tipo que, quando passa a odiar alguém, é como se essa pessoa deixasse de existir. A minha sogra realmente acreditava que poderia inventar mentiras e usar a família para me pressionar. Mas o tiro saiu-lhe completamente pela culatra, porque todos ficaram do meu lado. Ela só desperdiçou ar a contar aquelas histórias. Apenas uma tia tomou partido dela e enviou-me algumas mensagens a dizer que eu tinha armado uma cilada para a minha pobre sogra. Se aquilo foi uma cilada, devo ser extraordinariamente talentosa, porque consegui que a minha sogra piorasse a situação ao recusar chamar ajuda médica. Resolvi isso rapidamente. Tia bloqueada, problema resolvido. O resto da família agiu como pessoas sensatas, reconhecendo a gravidade do que aconteceu e emitindo seu julgamento em relação à minha sogra. Penso que os jantares na casa dela são coisas do passado, pelo menos para nós. E acredito que muitos outros familiares estão a pensar o mesmo, incluindo a própria avó. Tentei dar-me bem com esta mulher durante anos, porque até aqui eram apenas palavras desagradáveis, mas isto tornou-se demasiado grave para ser ignorado. A minha sogra terá de enfrentar as consequências dos seus atos e não há qualquer hipótese de eu mudar de opinião. Até a família concorda que a queixa é absolutamente apropriada face ao que aconteceu. A ação judicial está a correr muito bem. O meu advogado está a tratar de tudo e diz que o processo está forte, bem estruturado e com boas hipóteses de sucesso. Quero deixar claro que a minha sogra não vai para a prisão, mas a acusação de agressão ficará registrada. Neste momento, praticamente toda a gente deixou de lhe falar, e cada tentativa que ela faz para contactar alguém resulta em sermões e repreensões. Do lado positivo, como ela anda ocupada a tentar desesperadamente ganhar apoio da família, esqueceu-se de nos incomodar. Por isso, a paz reina do nosso lado. Não sei se a situação vai escalar ou acalmar depois disto, mas sem dúvida manter-vos-ei atualizados. Atualização 3. Já passou algum tempo desde a última vez que estive no Reddit. Peço imensa desculpa pelo atraso em atualizar-vos. Não é como se houvesse muitos comentários a pedir atualizações, por isso pensei que poderia tirar algum tempo para mim. Foquei-me em recuperar e voltar ao trabalho, porque tenho contas para pagar e não queria correr o risco de ser despedida. Tenho o prazer de dizer que estou muito melhor e praticamente recuperada. A síndrome de taquicardia ortostática postural ainda existe, claro, mas estou bastante estável. Obrigada a todos pelos votos de melhoras. Acredito sinceramente que me ajudaram muito. E é exatamente por isso que decidi fazer esta atualização. Agora vamos ao que aconteceu. Eu estava a rezar para que não fosse necessário realmente irmos a tribunal. Felizmente a minha sogra acabou por chegar a um acordo extrajudicial. Eu não queria perder dinheiro com advogados durante meses. Discutimos tudo com os advogados presentes e consegui um acordo razoável. Para ser justa, ela acabou por colaborar durante o processo e não criou grandes problemas. Suponho que ser excluída e isolada tenha finalmente servido de lição. Também existe o facto de que agora ela está numa situação financeira terrível por causa das suas próprias ações. A avó do meu marido tinha nos avisado que era provável que a minha sogra tivesse de contrair uma hipoteca sobre a casa para pagar a compensação. Apenas quis preparar-nos para não ficarmos demasiado surpreendidos quando acontecesse. Não foi realmente uma surpresa, porque a minha sogra sempre foi do tipo gastar agora, pensar depois. Era assim que ela fazia aqueles jantares enormes. Além disso, ela não tem rendimentos, vivia exclusivamente do dinheiro do seguro de vida do meu falecido sogro. Parece que não tem qualquer fundo de emergência e as suas poupanças são praticamente inexistentes. Tudo isto é culpa dela. O dinheiro do seguro era um valor considerável e poderia ter durado cerca de 10 anos se tivesse sido inteligente. Mas perdeu quase tudo e acabou por contrair uma segunda hipoteca. Tudo isto por pura irresponsabilidade. Ela tentou chorar e lamentar-se com as pessoas erradas, ou seja, com toda a família, e recebeu muito pouca simpatia. Dissemos aos familiares que não nos importávamos se quisessem convidá-la novamente para os jantares familiares, mas todos disseram que ela precisa de ficar sozinha e refletir sobre as suas ações por mais algum tempo. Como uma criança de castigo num canto, a pensar no que fez, exceto que a minha sogra não é uma criança e agora tem uma hipoteca para pagar. Acho que o que me aconteceu acabou por abalar toda a família.
Não estou a queixar-me de ela não aparecer nestes encontros. Estou a divertir-me imenso e sinto-me muito melhor sem alguém constantemente a mandar indiretas ou a tentar chamar-me preguiçosa. E embora pareça feio dizer isto, acho que não sou a única a aproveitar esta paz. Poucas pessoas na família realmente toleravam a minha sogra. Até o meu marido parece estar de melhor humor agora que ela não está constantemente a criticá-lo por tudo. A minha sogra tentou implorar para que não cortássemos completamente o contato com ela. Fez isto até na presença dos nossos advogados. Mas mantivemos-nos firmes e deixamos claro que pediríamos uma ordem de restrição caso tentasse ultrapassar os nossos limites. Ela pareceu abatida, mas não fez mais protestos. Já passou um mês desde que o dinheiro chegou à minha conta. Continuamos em contato zero com a minha sogra e manteremos tudo assim no futuro previsível. Depois de conhecer o paraíso, ninguém quer voltar ao inferno de antes. Atualização 4. Acho que vocês são um pouco maldosos. Não perguntaram muito pela minha saúde, mas pediram de forma insistente uma atualização sobre a situação da minha sogra. Disseram especificamente: se estás a sofrer, queremos saber. São cruéis, mas adoro-vos por isso. Então, aqui vai um panorama do que tem sido a vida da minha sogra neste momento. Continuamos em contato zero e ela não nos tem incomodado, algo pelo qual estou profundamente grata, porque com a minha condição de saúde é melhor eliminar qualquer fonte de estresse possível. Estávamos preparados para pedir uma ordem de restrição se fosse necessário, mas felizmente temos conseguido evitar essa etapa. As reuniões de família estão tão maravilhosas que quase me emociono. Cada pessoa prepara o que quiser e ninguém se queixa se alguém passou 15 horas na cozinha ou se trouxe comida já feita. Na verdade, alguns membros até começaram a fazer isso mesmo, e está tudo bem, porque o que importa é estarmos juntos, não comer comida feita do zero quando somos tantos convidados. A minha sogra encontrou trabalho num supermercado local. Às vezes ajuda a arrumar as compras em sacos de papel e noutras organiza produtos nas prateleiras. Eu poderia ser uma pessoa e aparecer lá para me rir dela, mas preferimos evitar qualquer drama e fazemos compras noutro sítio. Além disso, esse supermercado nem fica perto da nossa casa nem no caminho para o trabalho. Ela ainda é relativamente jovem para trabalhar e provavelmente deveria estar a fazê-lo, se não fosse o dinheiro do seguro de vida do meu falecido sogro. É irônico que me chamasse preguiçosa quando ela própria tinha tanto tempo livre para cozinhar durante horas simplesmente porque não trabalhava. Eu, pelo menos, tenho a desculpa da minha condição médica. Não acho que a minha sogra tenha um passe livre só porque é uma sogra intrometida. Outros membros da família sofreram algum assédio, ainda que ligeiro, quando ela organizou um jantar na sua casa há algum tempo. Não sei se fomos convidados ou não, mas quando toda a gente arranjou uma desculpa para não ir, imagino que o evento tenha sido cancelado. Não falei com ninguém que tenha dito ter comparecido. A vida está finalmente de volta ao normal, e neste momento está a ser bastante boa. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.